Olá, benditos! No capítulo de hoje nós vamos encontrar Sanbalate e Tobias muito irados, muito indignados. Isso porque os judeus estavam trabalhando duro para reconstruir a cidade de Jerusalém. E se os judeus concluíssem a obra, o equilíbrio do poder da região estaria em perigo. E eles, Sanbalate e Tobias e os seus amigos, seriam privados de continuarem a desfrutar das riquezas e da influência que eles tinham entre o povo. Os registros históricos mostram que Sanbalate era o administrador ou governador de Samaria. Certamente ele ficou furioso porque sentiu que os judeus haviam desafiado sua autoridade. E então ajuntou alguns homens e o exército de Samaria como uma demonstração de força e foi até onde os judeus estavam trabalhando a fim de amedrontá-los e zombar deles. Ele fez 5 perguntas insultantes. A primeira foi: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Chamar os judeus de fracos era como que dizer que eles eram mirrados, miseráveis, ou seja, não tinham quaisquer recursos humanos. E de fato havia um traço de verdade naquelas palavras. Como construtores, os judeus eram fracos, mas o que eles não sabiam, e até hoje o povo mundano não entende, é que Deus se agrada em usar os fracos para realizar a sua obra. A outra pergunta foi: vocês vão permitir que eles continuem? Para eles, era impossível que um grupo frágil de remanescentes judeus tivessem a pretensão de construir muros fortes o suficiente para proteger a cidade de um exército. A terceira pergunta foi: será que vão oferecer sacrifícios? Sanbalate estava insinuando que seria preciso muito mais do que orações e cultos para reconstruir a cidade. E com isso, ele estava negando a capacidade de Deus de ajudar o seu povo. E ainda perguntou: pensam que podem acabar a obra num só dia? Ele sugeriu que os judeus não conheciam a dificuldade e a extensão da tarefa e que logo iriam desistir. E a última pergunta foi: será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Sanbalate zombou dos materiais que os judeus usavam. Apesar de ser verdade que a pedra calcária enfraquece quando é submetida ao fogo, ainda havia muito material de qualidade à disposição dos construtores judeus. Tobias, que fazia parte da tropa samaritana, amigo de Sanbalate, tomou a palavra e zombou do resultado final do trabalho. Segundo ele, não seria preciso um exército para derrubar os muros. Uma raposa seria capaz de destruí-lo de tão fraco e mal feito que seria, por causa da incapacidade dos judeus para levantar uma construção daquele porte. Como Neemias e os trabalhadores tinham proteção legal do rei, Sanbalate e Tobias não tinham autoridade para interromper a obra. Então, tudo o que eles podiam fazer era zombar e tentar desencorajar os judeus. E qual foi a reação de Neemias diante dessa zombaria? A medida de um líder é ser capaz de avaliar a crítica, não se deixar abater por ela, mas ser sensível à voz de Deus. Porque realmente o desânimo é uma arma muito poderosa. Enquanto a fé foca nas promessas de Deus, o desânimo foca no pior e tende a quase esquecer quem é Deus e o que ele prometeu fazer. Neemias combateu aquele ataque desencorajador dos inimigos com oração. Ele nos deixou um grande exemplo. Não debateu, não confrontou, não escreveu para o rei pedindo ajuda, apenas orou, pedindo a Deus que lutasse por eles contra aqueles inimigos. Para Neemias, a oração era o primeiro e não o último recurso. Em tempos de oposição, a maneira mais pura de expressar nossa confiança em Deus é através da oração. Quando estamos zangados com alguém que se fez nosso inimigo real, a melhor forma de lidar com essa pessoa não é fazendo postagens provocativas com indiretas nas redes sociais, vídeos de desabafo ou textos enormes com altas críticas. Não! A melhor forma, a forma bíblica é
a oração. Não no sentido de pedir que o mal venha sobre a pessoa, mas em entregá-la aos cuidados de um Deus bom e justo, que sabe exatamente o que fazer com essa pessoa, porque só Ele conhece o coração dos homens. Depois de orar e entregar os seus inimigos aos cuidados do Senhor, todos voltaram ao trabalho. Preste atenção. Qualquer coisa que nos impeça de fazer aquilo para o que Deus nos chamou só serve para ajudar o inimigo. A resposta imediata à oração não mudou seus inimigos, mas animou o povo a continuar o trabalho. E assim a obra foi feita até a metade. À medida que o trabalho avançava, Sanbalate e Tobias foram se tornando inimigos mais sérios. Eles não apenas zombavam, mas também planejavam um ataque secreto e surpresa contra os judeus em Jerusalém. Neemias estava decidido a continuar confiando que Deus os guardaria, mas não deixou de tomar as devidas providências, colocando guardas para vigiar. Veja que nossas orações não substituem nossas ações, mas elas tornam as nossas ações ainda mais eficazes na realização da obra de Deus. No versículo 10, vemos que os judeus começaram a desanimar pelo cansaço e pelo excesso de trabalho. Não é fácil levar um trabalho adiante quando se está cercado de inimigos, além de enfrentar diariamente as obrigações de uma tarefa que parece impossível. Porém, se os judeus desanimassem, eles causariam a própria derrota. O desânimo é uma das principais armas do arsenal de Satanás. A frase "não somos capazes" é a palavra de ordem daqueles que deixam de olhar para o Senhor e começam a olhar para si mesmo e para as circunstâncias à sua volta. Veja bem, é fácil liderar quando seus liderados estão cheios de entusiasmo e com vontade de trabalhar. Mas o que fazer quando o desânimo chega? Além disso, os judeus que viviam nas vilas ao redor de Jerusalém avisaram aos outros judeus que os inimigos planejavam um ataque surpresa. O termo 10 vezes, usado no versículo 12, indica que eles falaram muitas vezes sobre isso. Todos, obviamente, estavam preocupados, mas Neemias não entrou em pânico. Em vez disso, ele ordenou que cada um trouxesse suas armas. Era hora de se preparar para lutar com os recursos que eles tinham. O inimigo precisava ver que eles estavam preparados. Famílias inteiras estavam armadas e unidas. Os judeus ficaram junto de suas famílias para proteger seus lares e a cidade. Neemias colocou as coisas na perspectiva correta. O desafio era grande, mas não havia motivo para medo. Era o momento de lembrar-se de quão grande e poderoso era o Senhor, o Deus de Israel, para lhes dar vitória. Quando os inimigos descobriram que os judeus já estavam sabendo da sua intenção de atacá-los, que eles estavam trabalhando armados, então eles perceberam que Deus havia frustrado os seus planos e então recuaram. Esta foi uma grande vitória do povo de Deus. A partir daquele dia, metade dos homens trabalhavam nos muros e a outra metade ficava de guarda. Neemias providenciou também que os trabalhadores nos muros levassem espadas consigo. Assim, cada um tinha uma espada e uma espátula para fazer o trabalho. O reino de Deus também é construído com uma espada e uma espátula. A espada do Espírito para enfrentar toda a força espiritual da iniquidade nos lugares celestiais e a espátula para fazer o trabalho de edificar o povo de Deus. E para manter a comunicação à distância, Neemias mantinha ao seu lado um homem que tocava a trombeta. Caso ela fosse tocada, todos deveriam se unir rapidamente a ele. E assim, todos trabalhavam, vigiando o tempo todo para não serem pegos desprevenidos, sempre atentos ao toque da trombeta. E é assim que nós, os cristãos, precisamos viver, sempre prontos com toda a armadura de Deus e atentos ao toque da trombeta de Deus, que nos reunirá para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, no meio de uma grande obra para um grande Deus, ouviu-se entre os judeus um grande clamor. Eles não estavam clamando contra os samaritanos, os amonitas ou os árabes, mas contra o seu próprio povo,
os judeus. A corrupção entre o povo de Deus havia se tornado tão desesperadora que até mesmo as suas mulheres, que costumavam ficar caladas, estavam participando dos protestos. A repercussão dessa triste situação você confere amanhã, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!